Desta vez, estaria analisando o filme do Thor de 2011 e provando o quanto tem de referências, semelhanças e ocultações bíblicas nessa longa-metragem. Arrisco dizer, é a obra cinematográfica que mais tem referências bíblicas que eu já vi. Irei separar por pontos, tópicos, vertentes, partes, como preferir chamar. Vamos pegar só a parte mais que ele tá em Asgard, porque depois ele vem pra Terra e fica só encebando mesmo. Primeira coisa que as pessoas precisam entender, Deus é o único que tem capacidade de criar do nada. Nem o demo, o inimigo, tem essa capacidade. Ele só pode materializar ou apenas copiar de uma forma distorcida. Inclusive, o Loki é uma certa inspiração disso, aquele que é da família, mas traiu. Eu explico mais nesse vídeo que tá aparecendo na tela, no qual eu falo mais sobre a construção e o que mais pode existir no planetário e criação celestial. Sabendo disso, é bem possível, provável, há várias passagens que indicam Deus criou outros reinos. Na cena inicial, você vê Odin lutando contra os gigantes de gelo, o Frost Giants. No conto nórdico, melhor dizer assim, vou evitar falar mitologia, até porque a mitologia tem traços de verdade. Para os nórdicos, existem 9 reinos, como está na tela. E eu coloquei o que seria o equivalente na Bíblia. Pedi para Yah criar uma arte como seria algo similar dentre ambos. Recomendo ver outro vídeo meu do Fruto da Verdade. Depois que comer do Fruto da Verdade, você vai entender, compreender como é o formato real desse reino e não aquele CGI. Outro ponto é a tecnologia celestial. Vemos Asgard, martelo do Thor e até mesmo mais pra frente uma armadura viva e outras tecnologias avançadíssimas. Seria magia como ciência ou ciência como magia? Como disse Odin, se não me engano, pode ser que esteja errado, sua ciência e a nossa magia são a mesma coisa. Essa frase carrega uma carga pesada. Em Thor, a tecnologia parece uma mágica para quem não entende. Na Bíblia e textos judaicos, os anjos, como Rafael e Uriel, carregam instrumentos cósmicos, chaves, tochas, espadas flamejantes. Não são metáforas, são reais e operacionais dentro da cosmologia antiga. Isso tem até uma conexão com Enoque. O livro de Enoque menciona anjos ensinando tecnologia aos homens. Espadas, metais, alquimia, encantamentos, o que soa muito como os guardianos descendo na Terra e sendo chamados de deuses. Os vigilantes desceram ao Monte Hermon, os guardianos descem à Terra, acho que em New México, se não me engano. Coincidência ou proposital? Sobre o martelo do Thor agora. No conto nórdico, o Mjolnir ou Mjolnir é feito do metal Uru, metal que absorve energia cósmica, só que é digno pode levantá-lo, forjado por anões, seres subterrâneos. Com essa base, eu perguntei pro chatbot se temos algum equiparado ou então alguma similaridade ou referência histórica. E olha só, achei algumas cocitas. Tradições e textos apócrifos, livro de Enoque e outros apócrifos judaicos falam de materiais vindos do céu, metais e pedras preciosas trazidos por anjos caídos usados para ensinar tecnologia à humanidade antes do dilúvio. Não citam metal que flutua diretamente, mas menciona substâncias não terrestres. Algumas tradições posteriores associam isso a pedras que desafiam peso, mas aí já mais uma interpretação moderna do que texto original. Tem também relatos em mapas antigos medievais, que às vezes mencionam ilhas de magnetita ou montanhas de pedra imã natural. Essas pedras realmente afetam ferro, mas há lendas, entre aspas, dizendo que embarcações com pregos de ferro flutuavam se aproximar, ou armas que ficavam suspensas no ar. Pode ser um tanto exagerado, mas vai saber. O mapa de Piri-Reis e outros mapas antigos não tem referência direta a metal flutuante, mas diz aqui, né, que algumas traduções erradas de termos náuticos alimentaram essa ideia. Em lendas e pseudo-arqueologias relata o Orichalcon, adamante, meteoric iron, ferro meteórico. Esse sim aparece em relatos antigos, às vezes com propriedades sobrenaturais, mencionado por Platão em relação à Atlântida, que é um metal raro e brilhante, às vezes descrito em diferentes versões como tendo propriedades antigravitacionais. Tem as Vimanas, na tradição hindu, veículos voadores descritos nos Vedas, supostamente usando metais leves e etéreos, como Rajaloha ou Somaloha. Esses metais são citados como resistentes e leves como uma pena. Tem também o Monatomic Gold, ou ouro branco, conceito esotérico moderno associado a lendas egípcias e sumérias de pó metálico com propriedades antigravidade e energética. Ou seja, né, há uma possibilidade, probabilidade, chance que existam bem mais matéria, flora, fauna e tecnologia do que conhecemos aqui. Talvez apagada pelo dilúvio, talvez teve outras ocorrências, mas vai saber. Outros detalhes underground, com teia hebraica. Tem uma cena ali que aparece a Bifrost, o Bifrost. Ela é o quê? Uma ponte de arco-íris que conecta o reino dos imortais com o reino dos homens. Na verdade, seria mais uma espécie de elevador celestial. Ela te transporta para outros reinos, melhor dizendo. Essa ponte arco-íris é a conexão visual com Gênesis 9, aliança com Noé, mais firmamento como separação entre reinos. Apócrifos como 2 Enoque dizem que há portões de luz entre os céus, similar à ponte que Heimdall guarda. O próprio Heimdall, que é o guardião do portão, tem olhos dourados e audição sobrenatural. Em 1 Enoque 40, 4 anjos guardam os céus com olhos flamejantes, e o Heimdall seria similar a um anjo querubim, tipo Miguel, guardando o caminho para o reino superior, ou então equivalente aos anjos que guardavam a entrada para o jardim do Éden, ou algo do tipo. E por que será que tem guardiões no céu, né? Fica pra pensar. Outra cena que aparece é o Thor na coroação.
e depois ele viaja até o reino dos gigantes e Jotuns, que dá uma treta lá. E aqui entra a parte de funções, cargos, vocações. Eu mencionei um vídeo passado, agora dá pra colocar aqui novamente, com base na Bíblia. Sabemos que tem anjos de batalha, de cura, mensageiros e tantos outros. Se considerarmos que na Terra temos várias personalidades, vários arquétipos e funções e separações, imagine no céu, onde tudo tem um senso perfeito de organização. Vou deixar aqui no fim uma tabela que prova o quanto de referência rápida tem nesse filme. E queria acrescentar antes de terminar um ponto referência bem importante. Nós somos pré-existentes. Gostando ou não, admitindo ou não, querendo ou não, você, ou no caso, todos nós que estamos aqui em Midgard, o reino dos homens, fazíamos parte do reino celestial. Tem várias passagens que dão alusão a isso, falam de um terço que caiu pela cauda do dragão. Entende-se que de alguma forma nascemos aqui, esquecidos do que ocorreu lá em cima, a nos carnificarmos, talvez na barriga da mãe ou na formação do feto, esquecemos. Aí não posso falar muito porque não tenho conhecimento suficiente para comentar do assunto, mas uma coisa é fato: aquela cena que você vê do Thor caindo e perdendo a autoridade é bem aquilo, é bem forte, é bem impactante mesmo. De certa forma, Jesus também pode ser comparado em partes, porque ele perdeu a autoridade por um tempo, mas no caso dele foi diferente. Jesus não errou, foi por nossa causa que ele desceu esse reino. Pode ver que Thor errou porque foi mimado quando ele enfrenta os gigantes e desobedece Odin. Fora isso, também o Thor continua lembrando do que aconteceu mesmo depois de cair na Terra. Isso é bem mais a nossa cara na pré-existência, só que a diferença é que a gente esqueceu o que ocorreu lá em cima. E a maior prova de que isso não é de graça, a nossa queda, é que na realidade estamos aqui em um teste, um reino intermediário entre o bem e o mal. Não sei se ninguém reparou isso. Estamos entre o céu e o inferno, tipo no meio, para decidirmos a seco. Qual você quer? Cima ou baixo? De que lado escolhemos estar? Como eu digo, não estamos aqui para conquistar bens, nem material, nem status. Cada um vem para cá em um teste específico, com condições diferentes para cumprir uma prova distinta. Seja um relacionamento, seja com dinheiro, seja com família, seja qual for o seu teste, entenda. Isso aqui não é vida, isso aqui é um teste. Vida vem depois daqui. Um detalhe extra: quando o Thor tenta pegar o martelo no meio da chuva e falha, isso ecoa Isaías: vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. Ou seja, isso traz traços, ecos da nossa existência, experiência nesse reino. Estamos aqui para reconquistar a autoridade que nos foi perdida. Deus não é um gênio da lâmpada, muito menos um mercenário, igual a maioria trata os outros aqui. Deus é o pai daqueles que têm ele como pai. Ele é meu pai. No Éden, ele até poderia realizar os nossos pedidos. Mas agora, em pecado, somos nós que devemos fazer por onde para recuperar o que foi perdido, ainda que seja só noutra vida.